Olá, pessoal, tudo bem? Acho que chegamos em uma das aulas mais aguardadas por todos vocês. Depois vocês me corrijam se eu estiver errada. Mas hoje nós falaremos sobre tratamento de dados pessoais pelo poder público. É bem oportuno, né, gente, que a gente tenha uma aula só para falar sobre isso. Então, devido à sua relevância, e não necessariamente ainda entrando na parte da legislação, eu começo a aula falando sobre a transformação cultural. Na lei até fala da questão da cultura da privacidade, dessa ideia de trazer isso à tona, no comportamento de todos os servidores, inerente a todos os procedimentos, enfim. Mas é interessante a gente falar da transformação cultural de uma forma geral mesmo, né? Quais são as mudanças que isso provoca em toda a nossa universidade, por exemplo, né? Em um órgão público. Um órgão público ele já tem uma cultura muito específica, muito bem desenhada, não de ser melhor ou pior que outra empresa, mas é a cultura que existe dentro daquele órgão, né? Acho que valeria a pena até a gente se aprofundar mais nas culturas de cada órgão, né? Entender mais detalhadamente como funciona a cultura organizacional da Universidade Federal de Sergipe. Recentemente nós tivemos uma pesquisa sobre cultura no governo federal, né? Foi interessante ver alguns pontos aí, alguns participantes da pesquisa, mas ter um detalhamento sobre aquele órgão acaba facilitando aí ou ajudando, né, no processo de mudança, se for o caso. E acredito que é o nosso caso, né? Porque se a gente vai começar a fazer um trabalho voltado à adequação da LGPD, é natural que nós tenhamos realmente mudança para que possamos ter, de fato, uma cultura de privacidade. Então, dentro da transformação cultural, né, a gente fala dessa adequação aos órgãos, às entidades em relação à lei, envolve, né, essa transformação envolve não só um nível, não só um indivíduo, mas todos os níveis da organização, né, da instituição, o nível estratégico, tático e o operacional, e aí pode acabar envolvendo, né, por exemplo, uma cultura de privacidade desde o princípio, né, uma privacidade desde o início lá, desde a sua concepção, que é a cultura de privacidade, privacy by design, né, privacidade by design, né, da gente realmente considerar a privacidade em tudo que a gente faz, em todos os tratamentos, em todos os procedimentos, né. Tem também essa questão de promover ações de conscientização de todo o corpo funcional, de ver quem são os nossos parceiros, de saber como eles tratam com privacidade, e se for o caso também orientá-los para isso, tá? Mas sob nossa grande responsabilidade realmente trabalhar isso internamente, né? Transformar os procedimentos por meio do comportamento também, né? Conhecimento e comportamento. Então, a gente tem a intenção, né, ou deve ter a intenção de promover ações que façam todos os servidores, terceiros, técnicos, enfim, terem consciência de como deve ser, do que é a lei e assim sucessivamente, tá? Entretanto, não é fácil, porque imagine, a lei já é relativamente complexa, né? São muitas informações, são muitos detalhes, etc. E uma das coisas mais sensíveis, e aí eu não estou falando do dado sensível, tá? Mas uma das coisas mais sensíveis em tudo isso é o indivíduo, né? Porque é o indivíduo que trata os dados, o indivíduo é o titular também dos dados, o indivíduo é aquele que faz aquele procedimento já há bastante tempo e que, enfim, nunca houve um problema ou problemas que aconteceram foram resolvidos. Então, tem muito essa característica, né, de as mudanças são muito complexas. Quando as mudanças são muito complexas, elas acabam sendo um pouquinho mais difíceis. Mas não é impossível, tá? É apenas difícil. E aí a gente precisa trabalhar junto para alcançar.
Eu lembro muito de ouvir de alguns professores na época da graduação ou nas especializações, né? Ouvi muito de um professor a seguinte frase: olha, a cultura não se muda. E realmente, a cultura é muito difícil de ser mudada. Muito, porque envolve muitos aspectos. Mas eu não concordo que a cultura não se muda. Eu acho que a cultura ela pode ser modificada sim, mas para ela ser modificada, ela tem que ter uma quase que uma reconstrução. Ou se não for uma reconstrução, uma construção moldada em todo aquele conhecimento que a gente tinha, nas experiências que a gente viveu, e a gente analisando realmente o que é benéfico, o que não é benéfico, o que está adequado, o que não está adequado. Então, a questão cultural é algo realmente que a gente deve considerar. Então, eu sempre brinco quando eu converso sobre LGPD na universidade, né, com alguns gestores, que eu falo, gente, se eu tiver que bater na porta de todo mundo, pedir licença, explicar, orientar, detalhar, eu me proponho a fazer isso. Eu acho que teremos um exército muito em breve se propondo a fazer isso. Porque é uma causa nobre, não é só uma questão de cumprir a lei, é de dar segurança para o titular dos nossos dados, aquele indivíduo que veio até nós por algum motivo, né, pensando nesse exemplo, e que entregou os seus dados para a gente, né, e nós somos os responsáveis por esses dados. Então, nada mais do que adequado como servidores públicos, né, de tentar trazer a melhor qualidade de serviço, o melhor serviço possível que possa ser entregue a esse titular dos dados, tá? Então, é um trabalho que pode até ser iniciado por um lado, por um caminho, por uma, duas, três pessoas, mas ele, para ser realizado, ele realmente precisa de todos nós, né? Isso aqui na universidade ou em qualquer órgão público ou até mesmo em qualquer empresa privada, porque ainda assim, uma mudança cultural para todos esses controladores, tá? Aí a gente volta a falar daquela questão da finalidade do tratamento, lembram, né? Quando a gente pensa, olha, o porquê, qual é o motivo de tratar o dado? E aí a gente tem o nosso setor público aqui, que a gente tem uma finalidade que se relaciona de forma geral com a execução de políticas públicas, de forma geral, tá, gente? E aí está lá estabelecido em lei o cumprimento da obrigação legal também, ou regulatória pelo controlador. Então, de forma geral, a execução de políticas públicas, em um momento aí já bem próximo a essa hipótese geral, né, essa hipótese legal geral, né, que a gente vai utilizar bastante, vem essa questão do cumprimento da obrigação legal ou regulatória. Mas, de novo, cada caso a gente precisa analisar. A gente não pode simplesmente chegar na universidade ou em qualquer órgão público e falar, olha, todos os tratamentos de dados aqui dentro são feitos para a execução de políticas públicas ou para o cumprimento da obrigação legal. A gente seria leviano em falar algo desse tipo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer os tratamentos, é mapear os dados, é saber o que temos, o que acontece, para depois, aí sim, falarmos, olha, essa é a nossa base legal. Entretanto, sabemos que, a grosso modo, execução de políticas públicas e cumprimento de obrigação legal vão gritar aqui aos nossos ouvidos o tempo todo, né? São grandes finalidades aqui de tratamento utilizadas pelo órgão público, tá? Vocês lembram, nessas duas situações, o consentimento do titular de dados é dispensado, tá? Entretanto, né, quando o consentimento, né, quando houver algum tipo de exigência pelo órgão público, né, sendo uma medida excepcional, a gente vai ter que chegar lá para o titular de dados e falar, olha, nesse caso aqui, a gente vai utilizar o seu dado para uma outra finalidade. E talvez nesse caso aqui, numa medida excepcional, eu precise do seu consentimento. E aí sempre ficando claro para o titular dos dados o que nós faremos com os dados dele, tá? Se ele consentir, claro. Fugindo de política pública, fugindo de cumprimento de obrigação legal ou de qualquer outra finalidade que não peça o consentimento, ok? Ele pode simplesmente não autorizar que aquele dado seja tratado e não consentir. E aí a gente vai para aquela outra questão que a gente aprendeu como direito de titular. Se ele não consentir por qualquer motivo, a gente vai falar para ele, ok, então se você não vai consentir, você não vai ter acesso, ou você não vai ter direito, ou você não vai conseguir alguma questão que ele venha a ser beneficiado com o tratamento daquele dado.
tá? Se não ficou claro, depois me fala que a gente conversa um pouco mais sobre isso. Vem a questão do compartilhamento de dados, tá? Que da mesma forma, o compartilhamento de dados feito pela administração pública, no âmbito da execução de políticas públicas, a gente também dispensa o consentimento específico. Eu não preciso do consentimento do titular para compartilhar os dados, desde que seja para o cumprimento aqui de políticas públicas, né? Na execução de políticas públicas. De qualquer forma, com consentimento, sem consentimento, todo órgão deve coletar, com a coleta que ele faz, com o tratamento que ele faz, ele deve informar claramente como o dado será compartilhado, com quem o dado será compartilhado, tá? Não só isso, relembrando que a gente já falou em algumas aulas, né? Mesmo a gente não precisando do consentimento com essa execução de política pública, a gente precisa sempre, 100% do tempo, informar a nossa finalidade, o porquê que a gente está tratando os dados, né? O que é feito com os dados, tá? O titular dos dados, ele precisa ter conhecimento sobre todo o trabalho que é executado com os dados dele, ok? E aí vem do outro lado, né? O outro órgão que possa solicitar o dado. Então, o órgão que solicita acesso ao dado colhido por outro, ele acaba recebendo o compartilhamento, né? Que vai receber o compartilhamento, abram bem os ouvidos agora, ele precisa justificar esse acesso. Ele precisa dizer porque ele está solicitando aqueles dados, tá? Então, mesmo com base na execução de uma política pública que outro órgão venha a ter, né, que a gente compartilhando com uma outra empresa pública, o órgão que solicita, ele tem que dizer o porquê está fazendo aquilo e o que será feito com os dados. Nós não somos os controladores, então mesmo sendo legal esse compartilhamento, a gente precisa ter clareza sobre o que vai ser feito com ele, tá? Enfim, informações protegidas por sigilo continuam seguindo daquela mesma forma que a gente sempre trabalhou, tá? Sujeitos a normativas e regras específicas. Toda informação protegida por sigilo, elas seguem protegidas, ok? Seguindo, então, tratamento de dados pelo poder público. Olha, gente, do artigo 23 ao 30 da LGPD, a gente vai falar sobre isso. Então, vamos lá. Fornecer informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos, as práticas utilizadas, os veículos de fácil acesso para ter acesso àqueles dados e, preferencialmente, tudo isso muito claro e detalhado nos sítios eletrônicos, em uma linguagem simples e acessível a todos os públicos. Isso é muito importante, tá? Indicar o encarregado quando realizar a operação de tratamento de dados pessoais. Então, qualquer órgão público precisa ter um encarregado nomeado por portaria. As informações sobre aquele encarregado devem estar no site, deve aparecer o contato do encarregado no site, né, no sítio eletrônico daquele órgão, para que titulares de dados, servidores como titulares de dados, ou até a própria autoridade nacional, né, possa entrar em contato com aquele encarregado sempre que desejar, né? Ou para fazer algum tipo de questionamento, ou para tirar alguma dúvida, mas o encarregado ele deve estar ali à disposição, ele é o ser que vai trabalhar para que a privacidade dos dados aconteça. Então, todo mundo precisa saber onde encontrá-lo, como encontrá-lo, certo? Só lembrando uma questão, lembre que o encarregado pela GDPR, ele é chamado de DPO, tá? Data Protection Officer. Talvez vocês encontrem em alguns lugares, por mais que na LGPD esteja encarregado, mas eu acho que até a tradução não foi muito generosa com a posição, muitas vezes, né, e o conhecimento que o encarregado tem que ter, mas é assim que a lei determina, é assim que a gente tem que utilizar. Mas talvez vocês encontrem alguns livros, alguns artigos, algumas pessoas, até eu mesma falando de vez em quando, o termo, né, a sigla DPO, porque é muito utilizado no mercado, né, e em bate-papos aí mundo afora e Brasil afora, tá bom? Só relembrando isso aqui. Observar as formas de publicidade das operações de tratamento que poderão ser estabelecidas pela ANPD, tá? Então, nós, como órgão público, nós estaremos sempre atentos, devemos estar atentos ao que a ANPD for fazer. Então, ainda não tivemos nenhuma decisão, nenhuma publicidade de uma operação determinada pela ANPD,
mas a gente vai ter que estar sempre atento ao que está sendo determinado por ela, porque várias questões sobre a LGPD vão acontecer após realmente o trabalho efetivo da ANPD. Manter os dados em formato interoperável e estruturado para uso compartilhado, tá? Pensando aí que, olha, eu quero executar políticas públicas, então eu tenho que manter os dados de uma forma com que isso realmente possa ser executado. Pensando aí na prestação de serviços públicos, na descentralização da atividade pública, ou até mesmo na disseminação e o acesso da informação para o público em geral. Lembram, a gente não tem a questão da lei de acesso à informação, mas a gente também tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Essas duas leis, elas devem andar juntas. Então, cuidado com algumas questões. Vamos apresentar os dados, dar transparência às informações, mas tendo aí preservando a privacidade do indivíduo, do titular dos dados. Para a gente ter acesso a como uma determinada verba pública foi gastada na nossa universidade, talvez a gente não precise divulgar detalhes sobre os indivíduos daquele contrato. Detalhes que possam aí comprometer a privacidade dele. Algumas informações a gente tem que divulgar por causa de toda a questão da transparência, e a gente tem que divulgar mesmo, tá? Realizar uso compartilhado de dados pessoais de acordo com as finalidades específicas, né? E aí, puxando de novo, execução de política pública, atribuição legal do órgão ou entidade, tá? Então, não é assim, vamos compartilhar os dados, não, a gente tem a nossa responsabilidade. E aí, vocês lembram daqueles princípios que nós tratamos lá no começo do curso, aula 3 ou 4, se eu não me engano, não me recordo agora. Mas, ó, não importa qual foi a aula, vocês têm que lembrar dos princípios. E caso alguém não lembre, eu quis trazer aqui novamente para vocês. Nós temos 10 princípios: finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas. Então, todo o nosso trabalho dentro do órgão público, né, o órgão público precisa trabalhar considerando esses 10 princípios. E esses 10 princípios, eles estão presentes em toda a LGPD. Tá? Então, estaremos em conformidade? Claro que estaremos, em algum momento estaremos conforme tudo que a LGPD fala. E a gente não pode esquecer desses 10 princípios que vão nortear, vão direcionar aí todas as nossas ações. Exercício do direito do titular perante a administração. Qual é o exercício? O titular dos dados tem que direito, né? Perante o exercício da administração? Então, vamos lá. Muitos de vocês, todos nós já conhecíamos, né? Acesso à informação sobre a confirmação da existência de tratamento, acesso aos dados coletados, acesso à informação sobre entidades públicas e privadas, né, ou privadas, com as quais o controlador realizou o compartilhamento dos dados. Nos casos em que o tratamento tiver origem no consentimento do titular ou em contrato, o acesso até à própria cópia eletrônica integral dos seus dados pessoais, se for o caso. Acesso às informações a respeito dos critérios e procedimentos utilizados para a decisão automatizada, né? Claro, garantindo ainda o segredo comercial e industrial, se for o caso, né? E todos os prazos e procedimentos para o exercício do direito do titular, tá? Lembrando da questão da harmonização, tentando harmonizar toda essa parte de prazos e procedimentos, considerando que a lei de acesso à informação fala, a lei do processo administrativo e até mesmo a lei do habeas data, né? Se for o caso, tá? Então, existe essa ideia aqui do exercício do direito de titular, tá? Perante o que a administração pública, né, faz com os seus dados, certo? Aí eu achei prudente. Lembra que eu falei para vocês que eu fiz aquela análise, né, de pareceres que tinham sido emitidos pela CGU? E algo que eu observei que foi muito gritante foi muitas vezes a confusão de muitos servidores, né, sobre a lei trabalhando junto com a LGPD, tudo junto e misturado. Então, gente, mais uma vez, um não exclui o outro. Uma lei não exclui a outra. A lei está lá, ela fala, todo mundo lembra. Artigo 31. Não é toda e qualquer informação pessoal que goza de um regime específico de proteção. Apenas aquela com potencial de vulnerar os direitos de personalidade, né? Tais como os definidos no artigo 5º da Constituição. Estaria sob uma proteção especial. Então, pensando nisso, né, e aí a gente tem um detalhamento maior na LGPD, a lei fala que a informação pessoal sensível.
Não fica tão claro ainda na lei, mas a gente começa a ter uma clareza maior quando a gente vai se aprofundando na legislação. E a LGPD vem e consolida isso, né? Porque a LGPD ela manteve o mesmo conceito do dado pessoal trazido pela lei. Só que o que ela evoluiu foi o conceito de dado pessoal sensível. E aí a LGPD coloca dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, tudo aquilo que a gente já viu em outro momento, né, das nossas aulas. Ou seja, é tudo aquilo que pode gerar algum tipo de constrangimento ou de preconceito para o titular dos dados. Olhem bem, coloquei uma lei ao lado da outra aqui para vocês em pontos, né, que são decisivos aqui para o nosso trabalho. A lei não está dizendo que não é para divulgar, tá? A lei fala, olha, cuidado, uma proteção especial quando a gente fala de dado pessoal sensível. E aí a LGPD vai e fala o que é o dado sensível. Então, por mais que existam várias situações diferentes e aí não existe uma regra específica, cada caso a gente vai ter que analisar a melhor forma de ter a transparência para a comunidade, né, de forma geral, para a sociedade, em relação ao que o órgão público faz, a prestação de contas, e ao mesmo tempo e no mesmo equilíbrio aí na mesma moeda, né, a gente ter essa transparência para o titular dos dados, que ele está protegido, né, que a privacidade dele está protegida, que ele não vai ser exposto assim, que não vai ser jogado aos leões, né? A gente tem essa responsabilidade. Então, por mais que não tenha claro o que pode, o que não pode, o que pode, o que não pode, mas a gente precisa ter essa consciência de que a gente precisa equalizar o que ambas as leis falam. E aí o nosso trabalho, com certeza, será feito mais ainda do que já fazemos, né? Em conformidade. E aí o tratamento de dados pela administração pública, né? A gente precisa identificar as bases legais para o tratamento, vocês lembram disso, a gente tem que dizer para cada tratamento, para cada dado, qual é a hipótese legal que a gente está utilizando. Precisa ficar claro, precisa estar no nosso documento, que pode ser cobrado a qualquer momento pela autoridade nacional, tá? A gente precisa verificar a conformidade do tratamento com os princípios da LGPD. Então, todos os nossos tratamentos, a gente vai olhar para tudo que a gente tem na universidade e vai falar, vamos ver se os 10 princípios da LGPD se encaixam aqui. Ah, tá faltando esse? Então vamos rever o nosso tratamento. A gente precisa atender os princípios da LGPD. As especificidades para o tratamento de dados pessoais sensíveis, né? Os cuidados, situações indispensáveis, a gente não vai deixar de coletar e tratar dados sensíveis, mas os cuidados que a gente tem que ter e para que o titular tenha segurança sobre o que será feito, né, em relação ao tratamento da sua privacidade lá, né, os seus dados mais sensíveis, tá? A gente não precisa do consentimento, repetindo, mas a gente tem a responsabilidade de ter todo o cuidado com ele. Tem também a questão do tratamento de dados de crianças e adolescentes, né? Lembrem, né? Toda hora a gente fala, olha, tá na base legal lá da execução de política pública, não precisa de consentimento. Mas espera aí, é dado de criança e adolescente? Então é diferente. Porque aqui é uma exceção realmente do consentimento em relação à política pública ou às outras bases legais. É dado de menor, a gente precisa do consentimento do pai ou do responsável. Inclusive, é o que nós fazemos aqui dentro do órgão público, tá? E tem também a questão da publicidade, né? Pessoas jurídicas de direito público possuem obrigações de transparência ativa, né? Aquilo que a gente falou da lei, né? A gente tem essa responsabilidade de transparência, né? Então, aqui também, a gente vai precisar informar sobre os tratamentos de dados, por onde ele passa, com quem eles são compartilhados e qualquer outra questão aí que possa, né, gerar, né, possibilitar essa transparência pelo nosso trabalho, do nosso trabalho. E aí eu coloco essa imagem linda da nossa universidade, né, quem está em home office, né, com saudade de tudo isso. Mas, gente, pensem comigo, é muito trabalho. Imaginem, né? A gente tem toda essa complexidade de estrutura, de pessoas, de procedimentos, são tantas coisas que nós temos aqui dentro, nós realizamos um trabalho tão fantástico. É muito trabalho, e de novo, a gente vai conseguir fazer isso se fizermos juntos, né? O fato de vocês estarem aqui participando desse curso, o fato de eu mesma ter parado e ter tentado desenvolver um curso que ficasse claro, que ficasse direto, que todos pudessem compreender pelo menos a essência da lei, né, o que é a lei,
Acho que já é um grande passo aqui que todos nós estamos dando. E aí a gente tem que realmente colocar na cabeça alguns pontos interessantes, alguns pontos importantes, né? Que, olha, tem que existir LGPD na UFES, a gente tem que trabalhar junto pela conformidade, porque o que a gente vai buscar é governança de dados, e na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre essa parte de segurança, essa parte de governança, tá? Então, é algo aqui, eu coloco aqui até como uma hashtag, né, 3 hashtags, para a gente tentar levar isso para o nosso dia a dia, né, de mostrar realmente que a gente está aqui trabalhando por uma causa maior, né, de estar, não só estar em conformidade, que é algo que a gente tem que estar, né, mas de trabalhar com essa ideia de que é uma oportunidade de a gente trazer realmente mais privacidade dos dados para todos os envolvidos, ok? Deixo vocês então com essa imagem maravilhosa. Nos veremos em breve. E leiam o material complementar, né, que é um guia que vai ajudar muito a entender o trabalho dentro dos órgãos públicos, né, que a LGPD tem que ter, e vai acabar contribuindo aí para talvez dúvidas particulares, dúvidas que vocês tenham tido. Tá bom? Até a próxima. Bons estudos para todos. Tchau, tchau.